Olá a todos, hoje quero falar sobre a polémica em torno de Helldivers 2 e de repente aquele que era considerado um dos grandes jogos Game as a Service exemplar está neste momento a ser odiado pelos jogadores, ou pelo menos estão-se a manifestar nas próprias reviews bombs que estão a acontecer no Steam. E porquê é que isso acontece? Porque a Sony neste momento está a obrigar os jogadores a ligarem a sua conta, neste caso do jogo, do Helldivers 2, à conta da PlayStation Network, sendo obrigatória. Era algo que era devido a problemas técnicos. Eu agora tenho aqui à frente o comunicado em que, devido a questões técnicas, o lançamento do Helldivers 2, a questão de ligar a sua conta do Steam ao PlayStation Network era opcional e, portanto, eles dizem mesmo esse período de graça acabou e, portanto, os detalhes abaixo no post. Basicamente, a Sony defende que é a forma de proteger os jogadores contra abusos, contra jogadores que têm mau comportamento. Apesar da comunidade, pelo que eu tenho visto e lido, é exemplar neste jogo, ainda não houve grandes problemas, digamos assim. Mas pronto, acho bem que haja este tipo de ferramentas quando se dá um ban a um jogador, que este seja mesmo permanente, que não haja contas fake, digamos assim, cheats. Todos aqueles problemas que a gente sabe que estão inerentes ao multiplayer dos jogos, sobretudo de PC. E a Sony quer se proteger com isso, as suas ferramentas de proteção de PlayStation Network adicionadas ao Steam, neste caso. E portanto, basicamente a Sony deu 3 dias, avisou no dia 3, portanto hoje estou a gravar isto dia 4. Tem até dia 6 de maio para fazer então esse registro, portanto deixou de ser, e a partir do dia 30, portanto todos os jogadores que quiserem jogar o jogo têm então obrigatoriamente de ligar a sua conta Steam ao PlayStation Network. Obviamente que isso causou um grande alarido. Por um lado, parece-me descabido, parece-me que os jogadores de repente, meu Deus, temos que ligar uma conta terceira, quando isso acontece quase diariamente com todos os jogos da Electronic Arts, da Ubisoft, da própria Microsoft, que tem as contas ligadas de PC e Xbox, e parece-me que ser um bocadinho demasiado exagerado por parte da comunidade. E isso foi o meu pensamento inicialmente, que é, realmente as pessoas parece que não têm mais nada para se chatear com tanta coisa errada na indústria e estar a se chatear com um jogo que é exemplar naquilo que diz respeito ao modelo de negócio. O jogo é super acessível em termos de outros jogos, portanto mais barato que qualquer AAA. É um jogo que não tem microtransações, tem um Season Pass que é gratuito e, portanto, não está simplesmente a enfiar conteúdos pela goela abaixo pagos. Pelo contrário, tem inserido muitas coisas novas, portanto o jogo é bom. Ou seja, este é o exemplo, é o benchmark atual daquilo que será um jogo as a service que tem sido uma praga, digamos assim, na indústria nos últimos tempos. Aqui a questão que se prende, e os jogadores têm razão, que é: se nos dão algo, não têm que nos tirar. E eu acho que houve aqui mal entendidos, houve aqui a questão de a forma como se aborda os jogadores. Acho que isto deveria ser logo de início esclarecido. É provável que haja esse esclarecimento, só que ao início, obviamente, as empresas querem angariar o máximo de jogadores, e o Helldivers 2 estava longe de... este é daquelas roletas que se fazem, que é se o jogo pega ou não, no meio de tantos Game as a Service, se é mais um flop, se não é, se é um lançamento razoável. Este foi um dos grandes lançamentos, o Helldivers 2, e mais que ser um grande lançamento, é dos jogos que mais consistente que tem surgido ao longo dos anos, e podemos ver aqui no Steam Chart. Neste momento em que estou a gravar isto, estão 61 mil jogadores, portanto com um pico de 24 horas de 120 jogadores, e obviamente que desde o seu lançamento o maior pico foi quase 500 mil de jogadores, 458 mil jogadores que jogaram este jogo. E malta, obviamente que ainda não se está a refletir, obviamente, porque a obrigatoriedade, como eu disse, é dia 6, começarem a ligar mesmo as contas, e a partir de 30 será mesmo obrigatório, portanto, isso acontecer. E eu acho que há aqui desde o início uma falta de comunicação, e a forma abrupta como a Sony comunicou, portanto, dias antes, que é: a partir de agora é assim e mais nada, é para vos proteger. Aqui as questões até podem ser, obviamente, legítimas, querem proteger, mas obviamente que aquilo que a Sony quer por trás, obviamente, é angariar o máximo de jogadores para o seu ecossistema, e isso é o que conta. Se a Microsoft está a contar as suas armas com o número de assinantes do seu serviço Game Pass, portanto é normal que a Sony, agora que tem apostado cada vez mais no PC, e vocês vejam, o Ghost of Tsushima chega agora em maio e vai estrear um novo layout para PC. Portanto, há aqui uma grande aposta da Sony no PC, e obviamente que quer contabilizar os jogadores de PC, que são cada vez mais os seus jogos que têm saído, para contar então números, para mostrar aos acionistas o número de registros, o número de utilizadores do seu PlayStation Network.
isso não há dúvida que é uma das questões que se calhar está mascarado, que é números. É preciso números. O Ghost of Tsushima vai ser, pelo que eu li, o novo layout vai ser alternativo, mas se quiserem jogar o modo multiplayer do jogo, ou usufruírem do crossplay, jogarem com os vossos amigos da PlayStation, são obrigados a linkar a vossa página do Steam à PlayStation Network. Portanto, começa aqui a ver um padrão normal e obviamente que há este choque inicial, oh my god, agora não vou ligar, é mais um. Eu sei que as pessoas gostam de fazer barulho por tudo e por nada, mas o que é facto é que se queremos jogar mesmo o jogo temos que aceitar as condições, e acho que foi isso que faltou desde o início da Helldivers 2, que era desde o início é obrigatório, ponto. Há registros, há problemas, eles próprios afirmam que foi por causa de haver problemas técnicos, desligaram temporariamente essa obrigação e mostrar aos jogadores, olha, temos que resolver este problema, mas depois vamos ativar. E eu acho que isso foi mal comunicado, e obviamente que o prazo abrupto é o que tem feito. Mas afinal, porque é que então os jogadores estão zangados? Há aqui um motivo que eu tive depois de investigar e realmente, apesar de eu achar que não se deve, que as condições têm que ser colocadas na mesa e depois os jogadores respondem que a carteira se querem alinhar ou não nas regras do jogo, neste caso nas regras de compra, nas regras de terem que ligar a sua conta do Steam à PlayStation Network, que é um assunto um bocadinho à parte, e se calhar vou ser um bocadinho radical em dizer que às vezes nos preocupamos demasiado com tretas e depois não queremos sujeitar-nos a dar as nossas informações às grandes empresas, mas depois temos as nossas informações espalhadas em outros meios, nas redes sociais, etc. Bom, mas isso é outra conversa, é um bocado de hipocrisia que nós todos somos. Eu também sou assim um bocadinho, às vezes chatei-me com uma coisa quando depois não sou coerente a chatear-me com outra, mas acontece, somos seres humanos, somos jogadores, mas o que temos que responder se não concordamos é com as carteiras. E obviamente que há muito jogador que está a querer fazer refund ao jogo para PC, e se formos a ver bem, eles têm razão, porque isto, quando se faz algo obrigatório como ligar uma conta PlayStation Network ao Steam, há que ter uma coisa que é qual é o range, qual é que é o scope do Steam e PlayStation Network. Quando nós compramos um jogo na PlayStation, na Steam, eu sei que eu posso jogar em qualquer parte do mundo. O Steam está presente praticamente em todos os mercados do mundo. PlayStation Network não está. E é aqui que está a base. Eu estive a investigar um bocadinho afinal, mas qual é que é realmente o problema? Há simplesmente países que nem sequer têm PlayStation Network e que deixam de funcionar o jogo se for obrigatório. Portanto, estamos a falar mesmo aqui na Europa. Portanto, países da União Europeia que ainda não têm PlayStation oficialmente no seu país. Estónia, Látvia, Lituânia são alguns dos países. África praticamente não há PlayStation Network, a não ser na África do Sul. E portanto, são mercados onde o Steam funciona bem, onde se joga lá Helldivers, que de repente vão deixar de poder jogar. E portanto, a Sony dá-se o direito de simplesmente cancelar contas do PlayStation Network que não tenham sido registradas oficialmente nos países, ou seja, aquele pessoal que utiliza VPNs ou então que minta nos seus dados, e esse é um dos direitos da PlayStation, acabar com contas cujos dados não sejam verdadeiros. Lá está, mentir em que país está, mentir usando obviamente uma VPN. E portanto, estamos a comprar um jogo para o PC, para o Steam, não tem nada a ver com a PlayStation, e de repente a PlayStation vem e obriga-me a jogar. Se calhar há muitos jogadores que compram um jogo no Steam que nem sequer sabem que o jogo é da PlayStation. É um jogo que está lá, há muita gente que joga os jogos sem saber quem é que os produziu. Vêm reviews, vem o trailer, gostam do jogo, compram. Sei lá se foi feito pela Our Game Games ou se foi distribuído pela Sony, foi financiado pela Sony. As pessoas não querem saber. E sobretudo pessoas que se calhar não têm acesso a tanta informação como nós, pessoas destes mercados, não digo terceiro mundo, mas mercados emergentes, digamos assim. Sítios onde, se vocês verem oficialmente a PlayStation chegou ao Brasil há muito poucos anos, e portanto reparem, um mercado como o brasileiro, imaginem jogarem o Steam, divertem-se com o Helldivers 2, dando aqui o exemplo, e de repente vem a PlayStation e diz: vocês agora para jogarem precisam de ter uma conta PlayStation agregada. Mas nós aqui não temos PlayStation oficial. Temos pena. Portanto, há aqui um tiro no pé que a Sony está a dar. Obviamente que é ilegal, se comprarmos um jogo e não podemos jogar, vai haver refund.
Isto obviamente que faz muito mal à comunidade do jogo. O próprio estúdio já disse que é alheio a isto, portanto são decisões superiores da Sony, e o estúdio próprio anda aqui um bocadinho a apagar fogos. Tenho visto nas comunidades dizer, pá, isto é uma decisão de cima, nós não temos culpas, e está a fazer um bocadinho de advogado, que é expor os problemas dos jogadores, as queixas dos jogadores à Sony, portanto à espera de uma solução, e acho que é uma delas. As coisas estão a arder no Twitter, obviamente no canal do Discord parece que as coisas ainda estão bem piores. E obviamente as review bombs no jogo não são positivas. Eu acho que é a ferramenta mais cobarde que os jogadores têm, mas é a única ferramenta que têm para utilizar. Ou seja, já pagaram o jogo, a Sony já vos, neste caso, já recebeu o vosso dinheiro, vocês agora podem se manifestar que o dinheiro já foi recebido pela Sony, portanto vocês já o gastaram. E eu acho que nós devemos reclamar com a carteira. O jogo é flop porque teve políticas péssimas de lançamento, e então não compramos o jogo, e acho que deveria ser assim. Obviamente que isto é uma questão diferente, já compramos o jogo, já nos divertimos imenso, mas há aqui umas mudanças de políticas de utilização que não concordamos. E eu acho bem que obviamente que as pessoas se manifestem, mas com razão. Este caso de haver países que não podem jogar o jogo, eu acho que é bastante grave. E acho que há que reconsiderar simplesmente uma solução para resolver isto, até porque a Sony acaba por ter a faca e o queijo na mão, pode acabar com essas contas falsas que jogadores destes países que não podem usar o jogo que criam, mas também é a questão daquilo que é a credibilidade, digamos assim, do gaming. E isto há uma indústria muito esquisita. Estes últimos 2 anos, apesar de termos de um lado grandes lançamentos, grandes títulos, um estado de graça brutal na indústria de gaming no que diz qualidade, por outro temos cada vez mais negócios estranhos, cada vez mais abuso nos early access, mas acho que isso é um tema para outro blog. Vocês sabem que eu odeio o modelo de negócio early access, da forma como está a ser usada e implementada por qualquer tipo de estúdio, qualquer tipo que seja o orçamento. Eu quase que desisto. Por exemplo, no Rest for the Wicked, é um jogo que eu gostava muito de jogar, por ser early access. Eu já está arrumado, estou à espera que saia a versão final, daqui a quanto tempo não sabemos, mas acho que está a ser usado para todo o tipo de financiamento, e aquilo, o objetivo era ajudarmos pequenos estúdios a financiar o jogo, digamos assim, e tem sido muito abusado esse sistema. Nem sequer é para aqui chamado, mas estou a dar o exemplo geral de como a indústria está muito estranha. O que se passa é que nós respondemos com a carteira, e portanto se esse tipo de negócios mais shady tem funcionado em termos monetários para os estúdios, portanto quem somos nós depois para nos queixarmos? Enfim, sobre o Helldivers 2 era basicamente isto que eu vos queria dizer. Há aqui um movimento muito estranho da Sony, por muitas boas intenções que haja para os seus jogadores, a proteção. Eu acho bem que isso aconteça. Obviamente que temos que jogar registados a algo, mas já estavam registados no Steam. A Sony também está a dar os primeiros passos no Steam. Quando eu digo primeiros passos, obviamente nos últimos 2 anos tem lançado muita coisa, muito poucos jogos multiplayer, daí esta confusão. Helldivers 2 penso eu que seja o primeiro grande jogo. Todos os outros jogos, God of War, Horizon, Ghost of Tsushima, é misto, tem a componente também multijogador, portanto, mas a maior parte dos jogos que têm sido lançados na Steam ou no PC, neste caso, são jogos single player, que nunca houve este grande problema ou esta grande necessidade. Mas malta, pensem que para vos dar aqui alguma, servir um bocadinho de advogado do diabo, não é assim tão mal registarem a PlayStation Network. Obviamente, se vocês forem altamente protecionistas dos vossos dados e não querem nada com a Sony, eu compreendo isso perfeitamente. Mas em termos de ecossistema, eu penso que o ambiente e a plataforma que eles estão a montar, eu acho que está muito a giro o novo layout da PlayStation Network para PC. Vai estrear agora com o Ghost of Tsushima. Isso vai ser um incentivo. Vocês podem ver os vossos troféus. Os troféus já não vai ser algo separado. Apesar de continuar a haver os troféus do Steam específicos, vocês já podem partilhar os mesmos troféus da PlayStation, ou seja, aqueles que desbloquearam na PlayStation ficam na vossa conta, já não há duplicação, digamos assim, dos troféus. As ferramentas de comunicação com os vossos amigos, as playlists de amigos, o crossplay, obviamente. Portanto, todo o vosso percurso, digamos assim, o vosso registro de jogo no PlayStation será agora também, fará parte agora do PC. E eu acho isso positivo, porque eu acho que estamos um bocadinho calejados de
todos e mais alguns querem o seu cliente a funcionar. O pessoal só quer é o Steam, obviamente, mas depois temos uma Electronic Arts, uma Ubisoft, que tem cada vez mais interesses em puxar. E a Microsoft também, se vocês registarem jogos no Steam, vão ter que ter uma ligação com a vossa conta da Xbox. Portanto, é normal que isto aconteça. Interessa-vos jogar o jogo e têm estas regras, registram-se, não quiserem, respondam com a vossa carteira, que eu acho que é a coisa melhor que podem fazer. Agora, review bombs do Helldivers 2 que chama a atenção desta má prática de ligação, quando o review devia ser a qualidade do jogo em si. É que há aqui uma coisa que eu não consigo compreender. Não é esta a única situação. Sempre que algo mal se passa, sei lá, personagem X, acontece-lhe alguma coisa no jogo, vocês não gostam da história, da sequela, e vão review bomb. Não presta, pronto, e estragam a experiência de quem quer comprar o jogo, que não tem culpa nenhuma dessas coisas. E eu acho que a ferramenta, o Metacritic, tem feito algumas coisas que é, obviamente, depois do jogo sair, têm 48 horas ou 24 horas para poderem fazer a primeira review, para terem tempo realmente de jogar o jogo. O Steam nem sequer vos deixa fazer reviews se não jogarem o jogo, portanto eu acho isso muito bem. E está a haver outra coisa já agora falado com os lançamentos Early Access, que o Steam também se está a adaptar, que é quem jogar o jogo em Early Access e sabe que o jogo está broken, está mal otimizado, porque o jogo está simplesmente em produção. Se vocês gastarem as vossas 2 horas a jogar em Early Access, depois não têm como fazer refund depois disso. Portanto, eu acho que isso é uma medida excelente, porque as pessoas, quando alinham em jogar um jogo, ou sabem de uma vez por todas que o jogo está em Early Access, significa que é qualquer coisa que vos apresenta à frente do estúdio, vocês têm que encarar como work as a progress. Portanto, está em produção o jogo e vocês, se pagam, não têm que ter os mesmos direitos do que comprarem um jogo como o resultado final. Não sei se consigo perceber isso, eu não quero polémicas, mas percebam de uma vez por todas. Eu sei que isso dava para fazer um blog à parte, mas se calhar não me apetece muito fazer um blog só dedicado aos Early Access, porque é algo que me incomoda fortemente e se calhar eu depois não sou coerente naquilo que digo. Mas o Steam está a tomar, porque é exatamente essa praga e abuso por parte dos editores, mas depois por parte dos jogadores também há uma falta de compreensão de perceber o que é um produto final. Não todos, obviamente, mas alguns jogadores pensam que o jogo está à venda, se está a pagar, tem todos os direitos, como se estivesse a pagar um jogo final, e não é bem assim, porque está tudo escrito quando vocês compram um jogo em Early Access, que o jogo vai sofrer alterações, vai-se receber otimizações, mas depois obviamente também tem a ver com a transparência do próprio estúdio em dizer, olha, nesta fase está isto, pretendemos fazer isto, o nosso roadmap é este, os conteúdos que pretendemos ir adicionando ao longo do tempo é este, e depois obviamente fica ao critério dos jogadores decidir. Estou aqui a misturar um bocadinho as duas coisas, mas é para perceberem um bocadinho que é aquilo que é reclamar por reclamar e obviamente quando se tem razão. Neste caso, eu penso que existe alguma razão pelos jogadores. Inicialmente eu não estava a entender bem o que é que se estava a passar, mas há aqui motivos específicos e não se pode simplesmente impor aos jogadores algo que inicialmente era diferente. Portanto, se isto não fazia parte do contrato inicial, eu não me lembro, não tenho a certeza. Eu joguei o jogo na PlayStation 5, não tenho a certeza o que é que acontece aos jogadores. Havia problemas, havia pessoas que não queriam jogar o jogo no PC porque havia problemas de DRM ou uma coisa qualquer, já não me recordo o que é que aconteceu. Havia pessoas que estavam à espera que essas coisas fossem resolvidas, mas pronto. Respondam sempre com a carteira. Neste caso, Helldivers, lembrem-se que há países, felizmente não é o caso de Portugal, nós não temos muita razão de queixa neste aspecto. Há países que simplesmente não podem jogar, vão deixar de jogar o Helldivers 2 por causa desta simples mudança. E portanto, se há alguém que está a decidir isto, que não consiga ver isso, tem que começar a olhar para esses casos. Obrigado por assistirem. Digam nos comentários se me está aqui a escapar alguma coisa, se simplesmente aquilo que eu estou a dizer não faz muito sentido. Digam, falem comigo, digam nos comentários. Não se esqueçam que o like é muito importante para ajudar a apoiar este vídeo. E vemos no próximo. Um grande abraço.